alimentos inflamatórios, síndrome fúngica candidíase. Vamos falar sobre 2 alimentos inflamatórios que podem piorar os sintomas da síndrome fúngica e da candidíase. É este o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, escreve nova para eu te conhecer, para saber que você está aqui há pouco tempo. Seja muito bem-vinda ao nosso conteúdo de aquecimento. Isso aqui é uma preparação para a nossa grande semana que está por vir. Se Deus quiser, tudo vai dar certo para ajudar vocês a eliminar esses sintomas o mais rápido possível. Tudo isso, eu e minha equipe, a gente faz com muita dedicação para ajudar vocês a terem sintomas o mais rápido possível. Então vem aí uma grande semana que começa no dia 19, no domingo, porque sim, a semana de trabalho começa no domingo e a gente vai ficar a semana inteira juntas, com consultas aulas, a mesma coisa que vocês aprenderiam no consultório comigo, vocês vão aprender nessas consultas aulas sem custo nenhum para vocês. E depois, oficialmente, quem quiser continuar o tratamento comigo e com a minha equipe, vai saber mais sobre o método SP, que a gente abre a inscrição no dia 27 de maio. E vamos lá. O que é síndrome fúngica? Para todas vocês que são novas por aqui, estão recebendo os conteúdos, e para vocês que já estão acompanhando há algum tempo também, é bom sempre refrescar e relembrar. Síndrome fúngica é o conjunto de sintomas que acontece dentro do nosso corpo ou fora, causado pelo excesso de fungos no intestino delgado. Então, quando começa a crescer fungos no nosso corpo, seja na unha do pé, na cabeça, na vagina, na boca, no esôfago, qualquer parte do corpo, na unha, como eu disse, o corpo vai dando avisos que isso está prejudicando o funcionamento dele. Então, seu corpo ele vai te avisando, olha, esse excesso de fungos está trazendo transtorno para o funcionamento. E aí você começa a ter sintomas secundários. Então, você começa a se sentir mais cansada, mais irritada, com neblina mental, até com dificuldade de aprender e entender as coisas, com falta de paciência, com falta de foco, também com sintomas associados a questões comportamentais. Então, sintomas mais deprimidos, você começa a ficar mais abatida, apática, mais ansiosa também, porque não consegue ter linhas de raciocínio corretas para poder organizar e planejar o seu futuro. Então, você fica confusa. E também aqueles sintomas clássicos que geram dor. Então, você tem dor acentuada, pode ou não ter dor, depende de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas podem dor como a candidíase de repetição e outras podem não ter dor e podem, por exemplo, ter concentração de sintomas em uma parte do corpo que não gera dor, por exemplo, a micose de unha. E por ser um acúmulo de sintomas, isso é característico de uma síndrome, que a gente vai conversar mais profundamente na nossa imersão. Vocês vão passar passo a passo em cada sintoma ali para entender e para saber já o que fazer. Disbiose, que é um outro termo que vocês escutam eu falar, nada mais é do que um termo médico que a gente usa para avisar que essa pessoa está em desequilíbrio. Então, a Sheila, por exemplo, está em disbiose. Por que a Sheila está em disbiose? Porque ela está desequilibrada. Durante o último mês dela, foi consumido muito remédio, antibiótico, ou consumo de álcool, a alimentação faltou nutrientes, e essa pessoa entrou no quadro de disbiose, seja bacteriana ou fúngica. Né? A disbiose pode ser por fungos, vírus, bactérias, parasitas e assim por diante, tá certo? Então, tem vários termos que a gente usa para explicar a mesma coisa. E a inflamação, esse termo generalista, ele nada mais é do que um aviso. A inflamação é um aviso do corpo que ele está combatendo alguma coisa, seja positiva ou negativa. Quando eu faço, por exemplo, quando eu faço exercício físico, é uma inflamação positiva, certo? Eu gero uma inflamação ali no músculo. Quando eu não como alimentos que fazem bem para mim, quando eu não durmo o suficiente, isso eu gero uma inflamação que é ruim para o meu corpo. E aí eu preciso combater essa inflamação que é ruim, porque senão isso vai me causar dor, que são as doenças com final it. Então, você tem alguma doença com final it? Eu, por exemplo, quase não consegui engolir. Eu, por exemplo, tive dermatite junto com a desidrose. Só tinha isso? Não, eu tinha micose na unha também.
tinha diversos outros sintomas. Então, você pode ter uma infecção fúngica associada com uma infecção bacteriana e também você pode ter uma inflamação. E tudo isso está junto e misturado, não é separada as doenças, tudo isso está acontecendo de forma conjunta, porque o problema está dentro de você, não só no seu intestino, como em todo o sistema digestivo, desde a sua boca até o final do seu ânus. Por isso que a gente usa o alimento e pode ser necessário também suplementos numa fase acima, primeiro sempre a base é a alimentação, para tratar estes sintomas, tá certo? E antes de eu continuar aqui falando sobre o alimento inflamatório, eu vou convidar a Mari. A Mari é uma aluna do método SP que eliminou os sintomas e ela vai contar para vocês como que foi esse processo de eliminação de sintomas, para que você entenda o que você está fazendo e se o que você está fazendo está coerente com o objetivo que você tanto quer. Então, se você tanto quer eliminar sintomas, você precisa analisar o passo a passo que eu estou fazendo é coerente a essa eliminação de sintomas? E para saber e entender isso mais rápido, eu vou lá e escuto a história do outro e aprendo com o erro e o acerto do outro para ter resultado mais rápido. E é por isso que eu trago as Bem Nutridas Oficiais para ajudar também vocês a enxergarem essa luz que não está tão no final do túnel. Agora você já está um degrau mais acima. Porque a luz, quando você não está enxergando a luz, é porque você nem sabe para onde ir. Então, se você está aqui, é porque você já encontrou um caminho diferente de tudo aquilo que você já fez. E que por mais que você tenha a sensação que você já fez tudo certo, Sheila, eu já fiz de tudo, tem alguma peça faltando dentro do passo a passo. E é isso que a gente vai consertar aqui, tá certo? Mari, vou te colocar aqui na live, tá? E aí depois que eu terminar aqui com a live, eu finalizo. E quem não está cadastrada no evento, na imersão, se cadastre ainda hoje, para não perder os materiais que a gente vai começar a enviar, tá? No decorrer dessa semana. Depois eu explico como que vocês vão receber os materiais. Oi, Mari. Bom dia. Bom dia. Deixa eu desativar aqui os comentários só pra gente ficar centralizada. Acho que tirei o Bluetooth do fone. Tá me ouvindo? Tô assim, tá ótimo. Você tá me vendo, me ouvindo bem? Tô vendo. Mari, muito obrigada pelo seu tempo. Entrar aqui 7 da manhã, separar um pedacinho do seu tempo para ajudar outras pessoas. Muito obrigada, viu? Tempo é vida, eu honro, agradeço a sua vida por estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu acordo cedo, não tem problema nenhum. Mas você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Tá. Não, que horas? Assim, eu me sinto mais viva de manhã. Eu gosto mais de fazer as coisas de manhã cedo. Mari, conta por gentileza de onde você fala. Deixa eu só atualizar aqui. Como te chamam? Como que você gosta de ser chamada? Mariana. Mariane? Mari, não tem problema nenhum. Meu Mariane, nome já é conte, exótico, então as pessoas não sabem falar. conta de onde você fala, a sua idade, por gentileza, e como você se sentia e quais sintomas você eliminou e como foi o processo de eliminação para você. Olha, meu nome é Mariane Rito, eu sou do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá. Tenho 34 anos e tenho uma longa jornada. Eu vou tentar encurtar. Eu tenho asma desde muito nova, desde os 4 anos. Então, era sempre corticoide, antibiótico, antialérgico, essa vida toda, né? Essa vida de tratamento respiratório sempre foi um padrão. E eu comecei a trabalhar num lugar e o ambiente não era bom, não era favorável. Além de ter pressão no trabalho, o ar-condicionado do lugar não era limpo. Esse teto também era todo sujo de mofo. Era horrível, você não conseguia ver. E aí eu fui começando a ter crises de sinusite, aí eu tentava fugir do ar-condicionado, fui tendo essas crises alérgicas. Depois de um tempo eu comecei a ter coceira no corpo, mas sem ter ferida.
corpo todo pinicava ao mesmo tempo, até o olho. Eu tive infecção urinária, candidíase de repetição, tipo, 3 vezes. Assim, eu tava e sinusite de novo. Aí eu tava desesperada, porque toda semana eu tinha doença diferente. Eu melhorava de uma, semana que vem era doença nova, semana que vem era doença nova. Aí eu encontrei o método, porque foi me sugerido, né? O Instagram escuta tudo que a gente pensa. E aí eu comecei a fazer o tratamento, sou da turma 22, em maio do ano passado. Eu entrei, assim que você abriu a inscrição, eu entrei para fazer, eu fui a quarta, não ganhei aqueles prêmios, assim, por um segundo, dois. Aí eu comecei a fazer, em maio, fui fazendo, maio, junho, julho, eu perdi 12 quilos até setembro, porque eu também estava inflamada. Essa, os sintomas foram reduzindo aos poucos. A coceira foi uma das últimas coisas que sumiu, porque era assim, eu passava creme, eu passava pomada no corpo e não sumia. E aí foi uma das últimas coisas que sumiu. E aí eu consegui entender a consciência do que o alimento faz no corpo da gente, porque antes a gente é acostumado assim, a gente não tem tempo, então você tem que comer um lanche para poder sustentar até chegar em casa. Depois lá eu vejo alguma coisa para comer. E aí fazer o planejamento alimentar, dividir a parte das vitaminas, do que serve para as proteínas, as quantidades, vai, vai fazendo a gente ter uma consciência melhor do corpo e da saúde integral, né? Porque a gente é ensinado que assim, o cérebro é uma coisa, tem que tratar de um jeito. O útero é uma coisa, tem que tratar de outro jeito. E é tudo completo, né? E aí, se o fígado não está bem, você elimina as toxinas direito e vai dessa forma, né? Então, eu eliminei a maior parte dos sintomas até setembro, então foi de maio a setembro. Eu comecei com a parte do própolis, aí depois eu fiz a parte do orégano, não cheguei no alho depois. E assim, mudei muito a alimentação. O que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o método, era desesperador sair na rua, porque você só, toda padaria, o quê? Glúten. Qualquer lugar que você vai comer um sanduíche é lactose. E aí, assim, é um frango, mas não é um frango só frango, é um frango com catupiry. Aí você quer comer direito e não tem lugar, né? Aí eu fui recorrendo às frutas, às tapiocas com frango, com carne, para poder me sustentar com a proteína para chegar em casa, né? Então, no começo, a gente percebe o quanto a gente é viciado no glúten, que não tem função nenhuma, né? Alimentar nutritiva. Só serve para encher você. E aí, eu fazia a parte né, tipo, alcoólicos anônimos, só que é glútenes anônimos, né? Então você vai parar de comer o glúten, você fica desesperado. Mas depois vai passando, você vai conseguindo reorganizar o seu cérebro para conseguir comer as comidas que realmente fazem bem. E Mari, qual o sintoma principal que você ficou mais feliz de ter eliminado? Mas são todos. Mas, assim, a parte respiratória foi a principal. Eu não conseguia, eu estava até com o ouvido entupido, então eu ficava meio desequilibrado. Então, a parte respiratória da sinusite, da asma, foi a principal. E depois foi a candidíase, realmente, porque não tinha condições. E você também fala muito no método que a gente tem que trabalhar num lugar legal, que a gente tem que se sentir bem, não é só a parte alimentar, a parte mental também é um fator que, que faz com que a gente mantenha a nossa saúde, né? Então tem que ser cuidado também. Aí eu saí de lá, então não tem mais aquele contato com aqueles fungos esquisitos lá.
Então já adiantou bastante. E se você fosse citar dois alimentos que você comia que eram inflamatórios, que até esse tema que eu vou continuar aqui o conteúdo quando a gente terminar, que você não percebia que você comia muito desses alimentos. Qual alimento que era esses dois? Pizza, pizza Tá. é trágico, que eu comia bastante. E biscoito, bolacha para vocês, né? Biscoito durante o dia, para poder, assim, café, aí tem um longo tempo até almoçar. Aí comi uns 2 ou 3 biscoitos. E aí, quando eu fui percebendo que eu estava viciada naquilo, aquilo não me sustentava, porque a fome voltava. E aí você vai E comendo fruta, vai comendo outras coisas, vai equilibrando. Mariane, quando você encontrou aqui o conteúdo, o que te fez acreditar que isso iria funcionar para você? Teve alguma coisa que você viu? Você ficou com receio, com algum medo? O que me fez acreditar é que, primeiro, pelo tratamento da alimentação, né? Você fez a gente, você faz a gente ver que é tudo uma coisa completa. Não é um método que vai salvar você, não é uma coisa que vai salvar, é uma reorganização da vida. Você enxergar a vida de uma forma diferente. E também porque eu vi uma conhecida minha numa live sua, daqui do Rio de Janeiro, e eu conheci ela mesmo. E aí ela falou que a vida dela mudou, e ela contou para mim, depois pessoalmente, fora do Instagram, que a vida dela mudou mesmo. E aí eu falei, então vamos, eu já tô nessa. Ah, você viu uma amiga sua fazendo live comigo? Vi, e eu não Ah, sabia. Depois eu encontrei ela na rua e conversei com ela. Ela falou, não, é muito bom, pode fazer. Minha vida mudou, eu tomo suco verde. Aí foi me animando. que bênção. E Mariane, a maioria das mulheres que estão aqui e que vão ver esse conteúdo depois, muitas delas estão naquela fase de desacreditar, daquele momento de, eu já fiz de tudo, eu já fiz vários tratamentos. Tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido, que você demorou para receber essa informação, que você gostaria de passar essa mensagem para elas? Olha, não acreditem em tudo que todos os médicos falam, a princípio, porque quem tem que entender do seu corpo é você. É a primeira pessoa que tem que entender do corpo é você. O que você está sentindo, as dores, os seus problemas. Não quer dizer que o médico vai te dar um diagnóstico que ele vai definir a sua vida, porque é daquele jeito que tem que ser tratado e ponto. Você pode procurar até outros profissionais, mas eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é a nossa morada, né? E para não desanimar, porque assim, eu tenho 34 anos de história de problemas, infecções e ites, e eu consegui eliminar. Claro, vez ou outra, o tempo muda, eu volto a ter algum problema, mas eu retorno para o método novamente. E, assim, são 34 anos penando, mas eu consegui passar, eu estou há um ano muito bem. Então, confia, vai dar certo. E a gente levar em consideração o que a gente fez durante 34 anos, às vezes pode ser doloroso, né? Porque você olha toda uma história de coisas que muitas vezes nem se para refletir sobre tudo que foi passado, né? Sobre as medicações e tudo mais. E antes de você entrar nesse trabalho que você contou que tinha a questão com o mofo, você tinha sintomas? O seu corpo já estava te avisando da alimentação, que tinha alguma coisa de errada? Seu corpo sinalizava de alguma forma? Eu, não, assim, sinalizava aquela coisa padrão de ter crises de respiratórias, mas com as mudanças do tempo. Ah, Mas depois que eu entrei lá, quando ele sinalizava, era
toda semana, um alarme diferente de que viram a doença nova que eu tinha. Eu fiquei Entendi. 7 anos lá, então foram 7 anos de luta, de tentar descobrir o que eu tinha. Eu estava achando que eu desenvolvi uma autoimune, uma doença autoimune, porque cada semana é uma coisa. E aí a gente começa a achar que a gente está ficando doido, né? Mas tem solução, gente. Confia na China, que vai dar certo. Bom, Mari, e você quer deixar aqui uma mensagem de fechamento para quem está escutando em relação à sua alimentação, ao seu olhar para o alimento hoje? Olha, o meu olhar para o alimento hoje é que a gente tem que ver todas as possibilidades, né? A gente vai aprender o método, o que é uma proteína, o que é uma parte do brócolis, por que ele serve, as funções de cada alimento no seu corpo. E aí você também vai ajustar esses alimentos se eles vão realmente fazer bem para você. Você vai avaliando ao longo do método, né? Se eles fazem bem para você, se eles te deixam mais inchada, se deixam mais animada. E aí a relação com os alimentos, assim, eu vou na feira feliz. Eu vejo assim, um mundo de possibilidades aqui para comer. E no mercado, eu já fico vendo aquele monte de coisas embaladas e ultraprocessadas, e muitas vezes vão chamar a atenção da gente, mas não vão fazer o bem que a gente precisa, os nossos nutrientes que a gente precisa, né? E muitas vezes é assim, a maioria das vezes é até mais econômico você comer as coisas naturais que vem de Deus do que você ficar com aquela mente repetitiva dos alimentos ultraprocessados que eles vão ficar. Eu não sei o que eles colocam naquilo ali. Porque eles fazem a gente ficar repetindo que aquilo é bom. Mas, tipo assim, presunto. Se eu comer presunto um dia, eu vou querer comer no outro. Aí vai viciando você. E as frutas, não, os legumes, as carnes, você tem possibilidades de fazer coisas novas, de inventar pratos novos e de se dedicar. Perfeito. Mariane, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu depoimento. Tenho certeza que vai ajudar aqui muitas mulheres a enxergarem uma luz e também a verem a possibilidade aí de usar a alimentação como tratamento e não só os corticoides, os remédios, assim como você usava antes. Obrigada, viu? Nada, estou disponível. Obrigada. Eu vou seguir aqui. Um beijo, Mariane. Tchau. Tchau, tchau. Bom, mulheres, vamos entender aqui o caso da Mariane. Seguinte, quando a gente já está num processo de falta de nutrientes, que é chamado de desnutrição, toda vez que falta nutriente no corpo, isso é uma desnutrição. Se a gente está num ambiente que piora ainda mais o funcionamento do nosso corpo, como um ambiente que tem um ar-condicionado sujo, que tem uma parede mofada, claro que o nosso corpo ele vai reagir da pior forma possível, porque ele nem tem o básico para manter o sistema imunológico funcionando. Então, ela já vinha com crises respiratórias antes mesmo de ir para esse trabalho. E aí, essa desnutrição só ficou mais acentuada. E, como consequência, o corpo, o excesso de fungos que vai crescendo dentro do corpo, vai pedindo por mais alimentos que vão fermentar e colonizar ainda mais esses fungos em várias partes do nosso corpo. Então, a colonização, ela prevalece, mesmo que você tenha candidíase de repetição, ela prevalece no intestino. E ela vai migrando para outras partes. Então, por isso que algumas pessoas ficam com a boca doente, seja a língua muito branca, a gengiva doente, né, por conta do excesso de biofilme nos dentes. Tem pessoas que criam a candidíase no esôfago. Tem pessoas que não necessariamente vão ter a candidíase como consequência, mas podem ter um quadro autoimune, como um hipotiroidismo de Hashimoto. Podem desenvolver uma psoríase, uma doença de Crohn, um vitiligo e assim por diante.
Então, os desequilíbrios, eles são muitos, mas a base desse desequilíbrio, a gente tem que levar sempre em consideração o ambiente que a gente vive. Então, o ambiente que eu vivo vai me favorecer? Se não vai me favorecer, eu começo a me organizar com uma data, pode ser daqui 6 meses, um ano, uma data onde eu possa sair desse ambiente que prejudica ainda mais o meu sistema imunológico. E aí o processo de desnutrição, ele não é tratado com fluconazol, com cetoconazol, com terbinafina, com corticoides, com antibióticos. O processo de inflamação a gente trata também com a inclusão de alimentos. Então, aqui no caso dela, o vício dela era principalmente por trigo. Você viu que ela citou a pizza e o biscoito. E a maioria de nós vem com este vício porque a gente é ensinado a comer esses alimentos desde muito pequenas. Então, você possivelmente aprendeu com os seus pais na escola a comer esses alimentos. Então, você só ajudou a alimentar a colonização do fungo que começa a partir do nascimento. Então, a gente tem essa colonização de fungo desde que a gente nasce. Só que a gente não pode deixar essa colônia crescer. É igual uma população, ela vai crescendo ali numa cidade. Dentro do nosso corpo, a população de fungos e más bactérias, elas crescem de acordo com aquilo que eu coloco dentro do meu corpo. Então, se eu como uma pizza, eu como em momentos especiais, eu como em situações, em momentos de celebração, de comemoração, e junto com essa pizza tem alimentos que vão ajudar a não deixar o meu corpo desnutrido. Então, eu como a pizza, mas eu incluo os alimentos e os nutrientes que meu corpo precisa para funcionar naquele dia, eu não fico desnutrida. Eu não vou ficar doente porque comi 3 fatias de pizza. Não existe isso, bem nutridas, de adoecer porque comeu pizza. Agora, se eu passo desde a minha adolescência, nas semanas que eu como pizza ou que eu como lanche, faltam os nutrientes que são fundamentais para o meu corpo funcionar, aí começa o quê? A falhar. É igual um carro que você coloca uma gasolina de má qualidade. Então, é a pizza que causou o problema? Não, é a falta do nutriente que causou o problema. Porque a pizza estava lá e não teve o recebimento de nutriente. Então só recebeu a pizza. Estou usando a pizza porque foi o exemplo da Mari aqui que ela deu. Então eu mando a pizza, mas não coloco o nutriente. Então começa a fermentar e essa colônia de fungos e más bactérias, elas vão se multiplicando. Lembre-se, o tempo todo a gente está em colonização. A gente não vê. A gente alimenta bilhões de micro-organismos. Então, a gente, hoje, começou o seu dia, você começou a alimentar essa colônia. O que você der para o seu corpo é o que vai determinar o que aumenta, o que diminui essa colonização dentro do seu corpo. Dia após dia, Sheila, dia após dia. Por isso que desbiose, eu entro ou saio da desbiose. Porque é dia após dia. O que eu faço hoje determina se eu desequilibro o meu corpo ou se eu equilibro. Então, se eu vou colocar uma coisa, um alimento, um biscoito, que não tem característica nutricional nenhuma, eu vou comer esse alimento, só que em contrapartida, eu vou lá e coloco o alimento nutritivo junto, eu tô balanceando, não tô deixando a situação muito ruim. Mas se eu vou lá e coloco um biscoito com requeijão, um copo de café com leite, e faltou alimento com pigmento para ter esse aspecto anti-inflamatório, a colonização de coisa ruim só vai se multiplicar, vai piorar ainda mais. Vocês imaginam que isso é feito com as crianças desde pequeno? Foi feito isso, talvez, com você por falta de conhecimento, foi feito comigo por falta de conhecimento, mas hoje é inaceitável fazer isso com tanto conhecimento, que pode ser adquirido igual vocês estão adquirindo aqui. Só que, muitas vezes, o comportamento é moldado por aquilo que vive dentro de nós. Então, ter a ação de poder fazer diferente não depende só do seu racional, tá? Então, não depende apenas da linha de raciocínio que a gente está conversando aqui. Isso vai depender
depender de vários fatores que precisam ser organizados, porque quem comanda, quando está em excesso, más bactérias e fungos dentro do nosso corpo, quem comanda os seus gostos e as suas ações é o que vive dentro de você. Você acha que é você, eu que vou escolher aqui. Não, é o que vive dentro de você. Então, por isso que é tão estratégico a inclusão, muito antes de pensar em exclusão. Porque você pode até comer o que é ruim num primeiro momento, mas aí se você mantém a inclusão, você começa a moldar os micro-organismos bons. E aí eles começam a combater os ruins. Eu sei que num primeiro momento esse assunto pode ser um pouco avançado para vocês que estão aqui recebendo o conteúdo inicial, mas na nossa semana de conteúdos das consultas aulas, como vai ser num formato diferente, o foco vai ser o tratamento, a primeira parte, né, o primeiro módulo do tratamento, vai ficar muito mais simples de vocês entenderem. Então, se você não se cadastrou para a imersão, deixa eu explicar aqui para vocês como que vai funcionar. Quando você comenta que eu quero ou escreve bem nutrida, se você escrever aqui ou em qualquer conteúdo meu, você vai receber no seu direct um aviso para você poder se cadastrar. E aí você tem que entrar no grupo. Por que tem que entrar? Porque é por lá que a gente vai mandar os materiais. Se você não entrar no grupo, você não recebe os materiais e não recebe os avisos, porque as aulas acontecerão no YouTube. E aí essa parte de instrução da alimentação, da inclusão de alimentos, do entendimento dos testes, do que tem que ser feito, isso vai ser feito de forma organizada, em formato consulta-aula no YouTube. Então, por isso, para você receber os materiais, entre no grupo, comenta aqui eu quero ou bem nutrida que você recebe os materiais, tá certo? E enquanto isso, aqui no nosso conteúdo de aquecimento, vocês vão recebendo essas pílulas que são valiosas, principalmente da história das bem-nutridas, porque isso faz a gente pensar como a nossa escolha alimentar, ela está moldada ao nosso ambiente, então aquilo que a gente faz todos os dias, o nosso trabalho, a nossa moradia. Uma coisa não está separada da outra. Então, onde você vive, onde você trabalha, molda as suas escolhas alimentares desde sempre. Onde você estudou. E aí, entendendo isso, pegando esse contexto, você começa a olhar muito das suas escolhas e entender se são suas escolhas mesmo, ou você escolheu aquilo porque você estava no efeito manada. Você foi que foi manada até pelo seu corpo, porque é o teu corpo que estava escolhendo, não era você mesmo que estava escolhendo. Tá certo? E a gente vai começar a transformar não só a sua alimentação, mas também o ambiente. Uma coisa não está separada da outra. E aí o que vive dentro de você vai mudar. A colonização vai mudar. E essa colonização ela muda. Muda tudo de uma vez? Aí em uma semana mudou tudo? Claro que não. Tá? Por isso que não existe magia tomando probiótico. Eu tomei o probiótico, mudou toda a colonização. Não existe, tá? O que pode ser feito, por exemplo, em termos de colonização, é casos específicos como uma diarreia. Como a diarreia a gente já tem um contexto do que pode ser, de forma muito específica, a gente consegue controlar dando uma pancada com outro micro-organismo para controlar essa diarreia, tá? Que é um probiótico específico para controlar a diarreia. Mas quando há uma colonização que tem a formação de um biofilme, a conversa muda. Por isso que não dá só, então eu tenho que mudar o que vive dentro de mim, então eu vou tomar um probiótico para mudar o que vive dentro de mim. Eles não ficam, porque depende do que você inclui todos os dias. Então, dos alimentos antimicrobianos e anti-inflamatórios. Então, tudo que você escutará eu ensinando aqui para combater a síndrome fúngica, a candidíase de repetição e os outros sintomas, é com foco em alimentos anti-inflamatórios e antimicrobianos. Mesmo que você coma o glúten, coma a lactose, como o açúcar, a inclusão desses alimentos precisa ser feita. Então, se você vai para um jantar especial com a sua família no Dia das Mães, você vai ter o jantar especial do Dia das Mães. Teve um exemplo. E nesse jantar tem a sobremesa favorita. A mãe fez uma sobremesa super gostosa,
coisas, alimentos conforto de comemoração. Mesmo você comendo aquilo, você inclui o alimento anti-inflamatório e antimicrobiano para o seu tratamento dar certo. Ah, Sheila, mas essa refeição é uma exceção. Sim, mas tem 30, 40 anos de exceção acontecendo na sua vida. Não é exceção, é regra. Por isso que você pode até manter a exceção, mas você tem que incluir o que faltou durante 30, 40 anos. Senão, o corpo não dá conta. É como você colocar um combustível de má qualidade em um carro. Não vai funcionar. Então, mesmo que você coma glúten, lactose e açúcar, esta conduta que eu acabei de ensinar para vocês precisa ser realizada para começar uma ação aí na sua próxima refeição, por exemplo, no seu café da manhã. Então, por exemplo, a Simone colocou aqui, pão com ovo é bom no café da manhã? Aí o que você tem que pensar, a partir. Lembre-se sempre que eu estou ensinando vocês a pensarem. Porque se você não aprender a pensar sobre o alimento e a ação dele no seu corpo, é como eu te entregar o peixe e não te ensinar a pescar. Você nunca vai aprender e você sempre vai ficar achando que você precisa, eu preciso passar em uma consulta para um ginecologista ou para um dermatologista ou até mesmo para um nutricionista me falar o que eu tenho que fazer. Não, você não precisa. Você precisa entender como funciona o seu corpo e se nessa refeição você comeu o que você precisa. Então, tem alimento anti-inflamatório e antimicrobiano no pão com ovo? Não. Tem uma proteína, tem até componentes, tem nutrientes na gema do ovo e tudo mais, mas é uma proteína com carboidrato. Então, são alimentos básicos, mas não são alimentos anti-inflamatórios e antimicrobianos. Tá certo? Mas é claro, gente, eu não vou ficar ensinando aqui, que não vai dar tempo, o conteúdo para você entender e colocar em prática tudo aquilo que precisa ser feito, porque aqui no Instagram eu não consigo dar aula, né? Igual eu faço no YouTube. Então, a consulta é chamada de consulta-aula, porque você precisa sair desse degrau. Ah, isso aqui pode? Ah, eu posso comer crepioca? Ah, eu posso comer batata? Eu posso comer banana? Eu posso comer isso? Claro, entender se pode ou se não pode, obviamente que faz parte do tratamento, mas compreender o que esses alimentos fazem no corpo, você já vai saber a resposta. Ah, isso aqui, sim. Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Você não vai precisar mais ficar perguntando, né? Assim como as bem-nutridas que estão no método, elas lá, elas assistem o conteúdo embaixo, elas perguntam, tiram todas as dúvidas na plataforma do método, que o suporte é por lá, e semanalmente elas encontram comigo. Igual hoje, a gente vai ter o encontro da turma, as duas últimas turmas, né? T27 e T26. E aí a gente conversa e vê o que está acontecendo, o caminho que está sendo percorrido, o passo a passo está correto, está faltando alguma coisa e pronto. E aí só continua. Então é um passo a passo. Não tem como se perder num passo a passo. Se eu estou assistindo passo um, passo 2, passo 3, eu não me perco. E aqui vocês se sentem perdidas nas mídias sociais porque não há esse passo a passo. Então, quando você escuta alimento anti-inflamatório, alimento antimicrobiano, fica uma coisa muito vaga. Então a gente vai colocar isso em ordem a partir de domingo, tá bem? Agora eu vou olhar aqui os comentários de vocês. A Mariane perguntou quais suplementos ajudam e que são anti-inflamatórios. Não se entra com suplemento antes de ajustar a alimentação. É errado fazer o tratamento dessa forma. Então, se eu compro suplementos e eu coloco o suplemento sem fazer o ajuste na alimentação, eu não consigo ter o aproveitamento que esse suplemento vai me trazer. Então, eu começo a fazer um cocô caro, eu começo a eliminar o suplemento e não aproveitar o suplemento. Então, a primeira parte, por isso que vocês vão escutar tanto eu falando aqui de alimentação, porque o ciclo de regeneração é sobre comida. Sheila, mas eu quero uma cápsula. Tá, você vai chegar no degrau da cápsula. Só que antes do degrau da cápsula é aquilo que você faz todos os dias, que é comer. Então, precisa incluir, antes de suplementar, incluir alimentos. Nayara perguntou: o método pode ser aplicado em crianças, junto com os filhos? Quando a gente terminar a imersão gratuita, eu vou explicar
para quem que é o método, todos os detalhes, vocês não vão ficar perdidas em relação a isso, tá bem? Mas eu já adianto aqui que sim, pode ser aplicado por toda a família, tá? A alimentação não tem efeito colateral. Já a medicação tem, olha aí a bula da medicação. A gente tem medo, mas meu filho pode fazer a comida, pode comer isso daí, mas na hora que vai lá dar a dipirona, o paracetamol, o antibiótico, a gente esquece, né, de ver a bula. Eu também, gente. Quantos remédios eu tomei sem ler a bula? Hoje eu tomo sem ler a bula? Nunca! Nunca! Eu nunca vou fazer, mas eu não vou fazer mais isso com o meu corpo, por quê? Porque o corpo é meu. Não é do médico, não é de outra, é meu. Então eu sou responsável pelo meu corpo. Tem que ler a bula. Jane, ansiosa para o grande dia. Ai, que bom, Jane. Prepare-se que será incrível aí o nosso grande dia. Poliana, me ajuda, tenho esteatose hepática e urticária. Há muito tempo ninguém me ajuda. Talvez, Poliana, você não esteja enxergando as possibilidades, porque você já está aqui, você já está sendo ajudada. Então, agora você precisa fazer a sua parte, não terceiriza a sua saúde. Tudo que eu ensino aqui para vocês, que vocês vão aprender, precisa ser aplicado. E às vezes a gente quer que alguém faça tudo por nós. Por isso que a gente vai buscar um remédio, uma pílula. Então, eu quero passar alguma coisa, eu quero tomar alguma coisa. Só que deixa eu te contar a verdade, não vai resolver. É o que você faz aí todos os dias, você junto com seu marido, com a sua família, tá? Então, o primeiro passo é se cadastrar na imersão. A imersão é gratuita. A primeira parte do método eu entrego para vocês gratuitamente na imersão. Depois, quem quer continuar, entra na parte paga. Então, a primeira parte a gente começa domingo. Você está cadastrada? Se você tiver cadastrada, você está no caminho certo. Se você não está cadastrada, tem que fazer isso. Ah, bem nutrida aqui, Mica. Um mês sem sintomas de candidíase. Ah, que bom, Mica. Obrigada por compartilhar. A Bruna perguntou: estou em crise de cândida, precisa entrar com remédio ou só alimentação e suplementação já trata? Se você já usou esta medicação e você quer repetir a medicação, ela não vai tratar. Ela pode aliviar o sintoma por alguns dias, mas ela não vai tratar, porque o biofilme está aumentando. A colônia de diferentes tipos de fungo está aumentando dentro do seu corpo. E sim, alimentação e suplementação trata. Trata. Sheila, eu vou precisar usar o remédio? Não. Agora, tem pessoas que decidem usar o remédio, porque isso é uma decisão individual e decisão de pessoas adultas que decidem o que querem fazer. Então, vocês vão decidir, eu quero usar o remédio. Tá tudo bem. Só que use o remédio e, associado ao remédio, vai associar terapia nutricional e depois a parte complementar da suplementação, se houver necessidade. Em muitos casos tem a necessidade de compensar aquilo que falta na alimentação, depois de ajustada, depois da inclusão dos alimentos. Então, claro, no momento de desespero, eu sei que vocês vão buscar a alternativa da pomada, do remédio, tá tudo certo, mas tem que subir o próximo degrau. O problema é, durante 8, 5, 3 anos, 2 anos, ficar no degrau do remédio, no degrau da pomada, do fluconazol. Aí é insanidade, tá? Bem nutridas. Tem que sair desse quadro. A Drisa aqui perguntou sobre mofo na parede. Sim, mulheres, se o ambiente que você vive tem algum mofo, você precisa sair desse ambiente. Sheila, eu não posso sair, é minha casa, não tem como ir embora. Então você vai buscar alguma alternativa para diminuir ou eliminar esse mofo. Busca a solução, não foca no problema. Tá? Qual é a limpeza que vai ser feita na parede? Vai limpar a parede todo dia com lisoforme? Então você vai focar nisso. E aí, em paralelo,
você vai aplicar parte da alimentação para nutrir o seu corpo para ele se recuperar desse quadro. Então, todo dia vai precisar limpar? Se tem aí mofo instalado, sim, tem que fazer a limpeza todo dia, do mesmo jeito que a gente toma banho todo dia. A gente não pode deixar o mofo acumular em nenhuma parte da nossa casa. A Cássia aqui compartilhou o quadro dela. Já tomei fluconazol, doxiciclina, meconizadazol, meconizadazol, várias pomadas e a candidíase não sara. Você vê, é uma sequência, vai só associando mais e mais pomadas. Não sara mesmo, Cássia, porque o sistema imunológico está muito fraco, está fragilizado. Ele vai, cada vez que vai ficando sem os nutrientes, ele vai ficando mais cansado. E, gente, leiam a bula dessas medicações. É muito sério, não pode ficar usando repetidamente. Cadê? Poder você pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. O corpo é teu. Só que se você está aqui é porque você tem um objetivo claro. Você quer tratar de forma natural. É possível tratar a psoríase só com alimentação? É possível entrar em remissão? É sim. A grande causa da autoimune é o mesmo motivo de uma candidíase de repetição: ambiente e desnutrição, tá? Os dois andam juntos. Ah, Sheila, mas eu como de tudo, eu como prato colorido. Mas tem alguma coisa que está impedindo a absorção. Pode ser a combinação dos alimentos. Isso vocês vão aprender na consulta aula 2 da nossa imersão, tá? Quem não está cadastrado, comenta aqui. Eu quero para receber o link para fazer a inscrição, tá? A Cris perguntou: também combate no caso de Gardnerella? Sim, é uma disbiose bacteriana, a Gardnerella, assim como uma vaginose. Tudo que eu vou ensinar também trata a disbiose. Maurice perguntou: Maurícia, doutora, sofro com candidíase e muitos falam que é estresse excessivo e hormonal. Também a alimentação, mesmo com tudo isso? O estresse é natural do ser humano. A gente imagina os nossos ancestrais que passavam por guerra, que passavam por escassez, que não tinham onde morar. Então, o nosso corpo ele sabe lidar com o estresse. Agora, o que não pode, num quadro de, quando a gente está doente, num quadro de candidíase, é a gente estar num ambiente que não favoreça o nosso processo de cura. Então, por exemplo, você está num trabalho que você não gosta. Você não gosta do seu trabalho, mas você precisa do dinheiro para você se manter, né, para manter a sua família, para você conquistar suas coisas. Tudo certo. Você pega e anota uma data. Olha, eu vou ficar nesse trabalho até, um exemplo, dezembro de 2024. E aí eu me movimento para sair dessa situação de estresse e ir para um outro movimento, um outro trabalho que faça com que eu me sinta mais realizada. Porque quando eu estou nesse trabalho que me deixa insatisfeita, eu começo a me alimentar mal, eu me visto pior, eu me cuido menos, eu fico uma pessoa mais descuidada e também com uma alimentação pior, porque eu estou insatisfeita com a minha própria vida. E, gente, o trabalho nutre a nossa alma, o nosso servir. Seja uma dona de casa, uma mãe ou uma profissional que trabalha numa empresa. O nosso servir é o que a gente passa a maior parte do tempo fazendo. Então, se esse nosso servir não está legal, a gente tende a ter escolhas alimentares muito ruins. Vou dar um exemplo, não sei se é o seu caso, mas pode ser que, por exemplo, você tenha passado por um divórcio, pode ser que você tenha passado por um luto. Então, o estresse agudo são situações que dão picos, né? De alterações no nosso corpo, que aí a gente só tem que esperar melhorar. Agora, o estresse crônico, que é essa questão, eu passo 10 anos, nossa, eu não gosto do meu trabalho, mas estou aqui há 5 anos e não me mexo para fazer uma outra coisa. Eu continuo no mesmo local e não marco uma data.
dezembro de 2024, eu vou buscar uma coisa diferente. E aí eu me mantenho nesse estresse crônico e começo a me alimentar mal. Então, chego no trabalho, vou lá como o pão, porque eu não quero nem pensar em nada. Aí esse trabalho aqui, deixa eu comer o pão, deixa eu tomar um café no copo de plástico, que eu nem me importo no copo, eu nem quero tomar um copo bonito, eu nem me importo com isso, vai no copo de plástico mesmo. Eu vou lá na hora do almoço, como em qualquer lugar, nem penso no que eu vou comer, porque eu estou desgostosa com o meu dia. Você percebe que vai juntando? Então, o estar desgostosa com o seu servir faz você dar chibatada em você mesma. Aí você passa o dia dando chibatada, colocando coisa ruim no seu corpo. Então, tem relação? Tem. Por quê? A sua insatisfação faz você fazer escolhas ruins. Então, por isso que a gente trata ambiente e alimentação, né? Uma coisa não está separada da outra. Agora, é, o hormonal só vai descompensar a ponto de gerar uma doença se, por exemplo, o ambiente estiver muito ruim, que o seu corpo foi feito para funcionar. Se o seu estresse crônico não tem data marcada para ser resolvida e você continua a se alimentar mal, isso vai piorar os seus hormônios. E aí, consequentemente, vai baixar a sua imunidade, e baixando a sua imunidade, você começa a ter doença. Então, adoece o corpo e adoece a alma também, né? O adoecimento é sinal que a sua alma também está doente. O seu servir não está sendo bem executado. Quando eu explico dessa forma, é compreensível para vocês? É compreensível esse contexto? Isso é bem importante. E, gente, a gente não vai conseguir mexer em todas as gavetas e arrumá-las todas na mesma semana. Só que saber que a gente tem essa gaveta bagunçada, isso já traz muita clareza. Então, isso aqui tá me incomodando. Tô incomodada com essa pessoa, com essa situação, com isso aqui que tá acontecendo na minha vida. E aí, com isso, eu fico me descuidando também. Então, peraí, deixa eu pegar um caderno e começar a escrever a data que eu vou resolver as coisas. Então, vamos pegar esse caderno, porque esse caderno vai ser usado na semana que vem também, tá? Pense que vocês vão ficar só me escutando aqui, só me ouvindo. Não, tem que escrever. Escrever com letra, porque se a gente escreve digitando, não é a mesma coisa pro, pro cérebro. O neurofeedback aqui que o nosso cérebro causa quando a gente tem o ato, olha, eu vou escrever exatamente o que eu quero. Então, isso que tá roubando a sua paz, você vai colocar uma data limite. Tem uma coisa aqui que tá roubando a minha paz. E eu já marquei a data. E isso não tá me adoecendo, não tá causando nada. Mas por quê? Coloquei um prazo aqui. Tem um prazo anotado. Então, o mesmo que eu falo aqui para vocês, acontecem com todos nós. As situações, o estresse, as situações que incomodam. E a gente marca uma data. A gente para de brigar, discutir, de gerar angústia para o nosso cérebro, coloca uma data ali no papel e fala: vamos lá, vamos resolver isso. E aí acabou, eu te garanto. Combinado? Então, mulheres maravilhosas, é o seguinte. Deixa eu explicar o que está por vir. Eu sei que vocês estão mandando muitas dúvidas, muitas mensagens. Elas todas serão respondidas. Eu não te garanto que aqui nesse conteúdo de aquecimento, mas lá no YouTube eu vou responder todas, tá? Porque a gente está preparando, junto com uma equipe, uma forma que eu consiga ver melhor as perguntas de vocês e interagir com vocês, tá certo? À noite, eu vou entrar 8 da noite, não é 7 da noite, tá? Eu coloquei nos stories 7, mas é 8 da noite, também com um conteúdo, com uma bem nutrida e com um conteúdo, para a gente continuar a nossa semana de aquecimento. Isso vai acontecer até chegar o dia oficial, que é domingo. Combinado? Sheila, o que vai acontecer domingo? Domingo não é aqui mais no Instagram. Domingo a gente migra todo mundo lá para o nosso YouTube. E domingo, a partir de domingo, você inicia oficialmente o seu tratamento. A primeira parte eu entrego para vocês gratuita. E depois, se você decidir continuar, T28 vai ser aberta oficialmente.
dia 27. Aí eu vou explicar todos os detalhes, como funciona, para vocês não ficarem perdidas, combinado? Então, se cadastrem, permaneçam no grupo. É só comentar aqui, eu quero, ou bem nutrida, em qualquer post que vocês vão receber o material e as instruções. E mantenha a sua fé nutrida. Então, você vai manter o seu corpo nutrido e mantenha a sua fé nutrida também. Todo dia você vai ter o mesmo pico de fé? Não. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está mais para baixo. Isso é natural, isso acontece com todas nós. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem dias que você está mais animada em fazer as coisas e tem dias que não. Perceba que isso faz parte dos ciclos da nossa vida. As estações do ano. Então, tem o verão, tem o inverno, nosso corpo é a mesma coisa. Ainda mais nós mulheres que temos variações hormonais semanais. É semanal a nossa alteração. Esteja em paz em saber que o que você precisa para resolver o seu problema está na sua casa, na sua geladeira, no supermercado, na feira e quando você tiver a possibilidade, também dentro de suplementos. Mas a base é a parte da alimentação. E você tendo fé naquilo que você toma todos os dias, naquilo que você come todos os dias, eu te garanto que o seu corpo vai trazer essa saúde que você tanto quer. Combinado? Fiquem com Deus, ótimo dia para vocês, ótima manhã, comam em paz, comecem o dia de vocês em paz, tá? Se não começou, aconteceu já um pepino aí, respira fundo, não esqueça de respirar, toma sua água, coma o melhor alimento que você tem disponível, faça isso por você, pelo seu corpo, pela sua alma, pela sua saúde. E aquelas outras gavetas que precisam ser organizadas, calma, a gente vai ajustá-las, mas por enquanto a prioridade é você. Deixa essas gavetinhas aí de lado. Um grande beijo, mulheres maravilhosas. Fiquem com Deus e até mais tarde, até 8 da noite. Um beijo.